Aleluia. Abre comigo aí, já que a gente não tem muito tempo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Se puder colocar aí para nós. Não, primeiro Efésios 6,12. Deixa anotado. Efésios 6,12, Efésios 6,12. E 2 Coríntios 10, 4 e 5. Se puder, coloca aí para a gente. Primeiro Efésios 6,12. Deus nos deu uma direção essa semana. Hoje de manhã eu passei do horário. Lá eu estou segurando bem o horário. Passei do horário. E hoje aqui eu tenho menos tempo ainda. Então eu vou segurar mais ainda. Mas eu não sei como eu vou fazer. Mas eu vou dar introdução em algo que o Senhor está trazendo ao nosso coração. E nós vamos começar uma série de mensagens lá no Recreio sobre as armas da nossa guerra. Alguém disse boa, eu digo é verdade, é bom. As armas da nossa guerra. Então a gente vai numa pitada desse assunto aqui hoje para tentar te ajudar. Amém? Efésios 6,12 diz: você está pronto? Porque a arma... Aí lá vem as versões, aleluia. Porque a nossa luta não é... Tá. Porque a nossa guerra, eu prefiro guerra... A nossa guerra não é contra o sangue ou a carne, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso problema de subentendimento bíblico tem feito com que a gente não extraia a verdade dos textos da Escritura. E esse versículo aqui, por si só, é 1 hora de ensino. Porque esse texto aqui... ele é muitíssimo poderoso. E se eu conseguir passar por ele por mais uns 2 ou 3 nessa noite, é muito. Então, o texto começa dizendo: porque nós não temos que lutar contra pessoas. Então, você pode dizer: é verdade, pastor, nossa luta não é contra pessoas, porque a carne ou o sangue está falando de ser humano. Então, você vai dizer: é verdade, pastor, que eu não tenho que lutar contra pessoas. E aí, com o engano de que lutar contra pessoas, ou com a mente amortizada, com entendimento não tão claro, eu penso: eu não posso lutar contra pessoas. Logo, não luto contra espíritos que usam pessoas. Então, em nome do não, eu não tenho que lutar com pessoas, a gente continua se degladiando, mas na nossa cabeça a gente não está se degladiando, porque eu não luto com pessoas. Mas eu vou avançar em algumas coisas e vai te ajudar no entendimento. E aí o texto continua dizendo: nós não temos que lutar contra carne ou sangue. Não é uma guerra entre pessoas, não é mesmo. Mas contra. Aí aqui começa a falar de hierarquias de demônios. É quase 1 hora para falar sobre isso. Principados é a mais elevada, e vem descendo. Potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São 4 hierarquias, que nos levaria tempo para falar. Quem está comigo? Amém. Muito bom, seu amém. Agora, principados ali, no original grego, fala de arquétipos, ou arquitetos. Aliás, a palavra aqui é arquê. O radical é de arquiteto ou arquétipos. O que é isso, pastor? Principados são engenheiros de maldade no mundo espiritual. Explica. Eles desenvolvem modelos de iniquidade. Mais 1 hora. Modelos de iniquidades. Então, sabe o demônio que cai de joelho e bota a mão para trás e você expulsa? Isso é uma classe de demônios de beira de estrada. Porque nós não temos que lutar nem contra esse. Com esse a gente dá ordem expulsa.
Mas a nossa guerra é contra espíritos em níveis, ou são guerras que são arquitetadas por arquitetos de maldade. Pensa no arquiteto, pensa no engenheiro. Um bom arquiteto, um bom engenheiro, por exemplo, um arquiteto muito bom, caro, os seus projetos são ultra bem desenvolvidos, ultra bem pensados, ultra bem executados, ultra bem, muito dinheiro investido. Então pense que a Escritura está falando de uma classe de espíritos que estabelecem modelos de iniquidade para assolar famílias, povos. Então, a bênção de Deus ela é geracional, aleluia, até a milésima geração. Mas a ação do mal ela também é geracional, até a terceira e quarta geração. E a Bíblia diz que nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. Então, no próximo mês, nós certamente vamos começar no culto lá à noite. E eu, pessoalmente, vou falar sobre as armas da nossa guerra, de manhã e à noite. Sabe por quê? Porque vocês já nos escutaram falar. Existem dois tipos de prisioneiros na guerra. Existem os prisioneiros e os cativos. Qual é a diferença do prisioneiro para o cativo? O prisioneiro sabe que está cumprindo uma pena. O cativo nem sabe que está cumprindo uma pena. Explica, pastor? Claro que eu explico. O povo de Israel no Egito, de certa forma, estava escravizado. De certa forma, sofrendo um tipo de assolação ou de punição. Mas no deserto eles já estavam livres, mas não sabiam que estavam, porque eles tinham saudade do tempo da escravidão no Egito, porque tinham um tipo de comida, um tipo de lugar para dormir, para viver. Em Jeremias 17, o povo está exilado na Babilônia, e o Senhor está dizendo, pode casar, pode plantar vinha, pode viver vida normal, porque depois de 70 anos eu vou tirar vocês do cativeiro, porque eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Ou seja, eles estavam presos, mas com uma palavra de liberdade. Com uma palavra de liberdade. Quem está comigo? Então, muitos de nós, ou estamos presos, porque estamos sentenciados por algo, e eu não quero entrar muito nisso, ou estamos cativos, sentenciados por algo que nós nem sabemos o que é. E a prisão, geralmente ela se estabelece fisicamente. O cativeiro mais cruel e mais brutal, ele é psicológico. É como a gente fala do leão, do elefante de circo. O elefante de circo ele pode arrancar o circo com toda a sua força, mas ele foi adestrado, então ele fica com uma cordinha no tornozelo, né, na pata, amarrada numa estaca que segura o circo. Só que ele foi treinado, ou seja, ele é cativo na mente. Ele não sabe a força que ele tem para viver em liberdade. Um meu Deus e um sorriso ajuda um pouco. Irmão, eu estou falando da minha e da tua história. Você não sabe ainda a força que você tem. Porque você foi ferido, porque você foi magoado, porque tudo isso é verdade. Mas o Senhor está dizendo para você, não guerreie com pessoas. Mas eu vou chegar lá, calma. Existe um modelo de iniquidade para te parar. E sabe onde os modelos de iniquidade são estabelecidos? No meio de povos, no meio de culturas. E esses espíritos sabem muito bem como articular esses modelos. Nas regiões do Brasil, nos vilarejos da nossa cidade. Dá um exemplo, pastor. Irmão, eu vou falar isso aqui porque ele não está aqui e eu não estou chamando isso de cativeiro, não. Estou chamando isso de cultura familiar. Eu não sei de onde que meu filho tirou o nível de tricolor que ele virou. Não, eu colaborei, porque eu levei ao estádio pra caramba agora, pequenininho. Eu sei que eu colaborei. Mas porque ele precisava ter contato com essas coisas, é legal, tipo, oportunidade, né? No estádio de graça, comer de graça. Mas se você for ver, cadê a tia Isa? Né, tia Isa? Se você for ver a família lá da mãe deles, lá, a tia Isa, irmã do seu Jorge, que faleceu,
meu sogro, eles são tricolor até a tampa, mano. Levava meu sogro no estádio, ele ficava assim, ó, o Cano jogando, ele assim, ó. Então os modelos são repetidos a partir de onde, pastor? Da família. É um Jorginho, meu menino tá um Jorginho. As piadas do vô, o jeito do vô, eu falei, não, tu é meu filho, mano, tá louco? Mas o que eu quero te dizer? É como eu brinquei hoje de manhã, tá o cara pensando que a Anitta vai influenciar o filho dele. Tua filha já moralmente sabe que a Anitta não rola. Mas são os modelos dentro de casa que estão influenciando. Então nós não temos que lutar contra a carne ou o sangue, mas os modelos que se estabelecem e escravizam, e que podem e devem nesses dias ser despedaçados, estão acontecendo no seio da família. Quem está entendendo isso? Então, repetições, gravidez precoce, subempregos. Eu sou igual ao meu pai, pastor, não quero ver ninguém. Irmão, isso pode ser uma iniquidade, porque talvez Deus te chamou para tocar multidões e você não quer ver ninguém. Está na hora de você parar de viver preso dentro de você e dar liberdade ao Espírito Santo para te curar, para você sair, talvez, de um modelo que está aprisionando a tua família há muito tempo. Pastor, eu sou assim. Não deveríamos mais ser. Foi assim que o nosso pai falou, que o nosso avô falou, que o nosso avô falou, bisavô. Ele está falando e fazendo igualzinho. Por quê? Porque a gente não entende que essa é uma classe de espíritos que articula modelos altamente destruidores para gerações. Aquilo que eu falei no domingo passado, eu acho, um dia desse, estou falando, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Quem tem promessa de Deus morre. O que não morre é a promessa, com quem continua. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que você precisa viver níveis do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Tudo bem, se você não viver, seu filho vai viver. Mas vive logo, vai mais longe logo, para que ele possa ir mais longe ainda. Senão ele vai ter que derrubar gigantes que você não conseguiu derrubar. Então a nossa guerra não é contra pessoas, mas é para desarticular modelos muito bem elaborados para prender, travar, escravizar gerações. Gerações aonde? Não fica triste comigo, não. O meu tempo já acabou. Ninguém vai ficar triste comigo, não. Já tem muita gente triste comigo, então não tem problema. Eu gosto. Eu sinto falta de tu, cara. Eu sinto falta desse cara, cara. Às vezes lá no recreio eu falo, onde esse tinha que estar aqui. Eu gosto de tu pra caramba. O que eu quero dizer? Presta atenção. Esqueci até o que eu ia falar. Fica triste não, vou falar, posso? Nós foi criado numa vila, sim ou não, irmão? Numa vila, a avó venceu, dividiu para os filhos tudinho. Aí chega uma hora na minha vida que eu me revolto. Ah lá, quer saber? Não vou mais morar do lado do meu cunhado, não. Meu cunhado chato, fica ouvindo funk. O outro crente que fica ouvindo essas músicas da Damares, que esse povo fica cantando aí no evento da igreja. Eu sou worship, eu gosto mesmo das outras que os meninos cantam lá na igreja, do Davi Fernandes e tal. Então dá um momento que se revolta e fala assim, aqui está minha cunhada. Aqui está minha outra cunhada, chata que só ela. Aqui está a minha sogra, aquela jararaca. Aqui está fulana de tal. Eu vou dar um rumo na minha vida. Aí tu quer sair do quintal, 16 casas no quintal, a avó dividiu certinho. 16 casas, vai e deixou a sua. Meu irmão, já tem um primo, já uns 3 primos brigando, já de olho. Meu irmão, tu saiu, irmão. Saiu do portão, já tem 3 primos se degladiando ali. Aí tu, pronto, agora eu vou viver minha vida. Aí sai dali, dá tudo errado. Daqui a pouco tem que construir em cima. Aí deu errado pro outro, constrói em cima do outro. Ai, pastor, você conhece a minha história? A maioria de nós é alguma coisa perto disso. Não é sobre uma revolta minha
que me faz romper do meu jeito com padrões. É sobre um nível de entendimento que eu tenho que chegar nesses dias para me movimentar estrategicamente para sair de lugares que humanamente são impossíveis eu sair. Poxa, um amém, um aleluia, deu uma melhorada, mas tem gente ainda me olhando assim, ó. Deixa eu colocar um outro versículo para você. Então, o Efésios 6,12 já é forte. Coloca o outro que eu pedi, por favor. É o 2 Coríntios 10, 4, 5, por gentileza. Eu não vou entrar mais aqui no texto. É 1 hora para a gente falar de cada uma dessa classe de demônios aqui. Mas o cerne do que eu quero falar é, nós não temos que lutar com gente, mas contra, primeiro, principados, aqueles que arquitetaram, pode deixar, não, pode deixar, esse aí mesmo, aqueles que arquitetaram modelos de iniquidade para prender, travar gerações na nossa linhagem. Eu quero romper com o nível de pobreza na minha força, me arrebento mais ainda. Eu quero romper com o nível de perturbação mental com a minha força, ou nem quero romper, porque nem sei que tenho esse nível de perturbação. Deixa eu te dar uma notícia horrorosa para a gente começar a pensar junto. 86% das pessoas brasileiras sofrem de algum tipo de transtorno mental. Pronto, notícia horrorosa! Para a gente começar a sair do nosso lugar de altivez e descer a casa do oleiro com força. Tem um aleluia aí na gaveta, gente? Porque nós não temos que lutar contra carne ou sangue, e nem a partir da carne e sangue que sou. Quem está comigo? Existem modelos milenares, articulados, muito bem articulados, que já aprenderam dezenas de gerações, gente que você nunca conheceu na tua linhagem. O máximo que a gente conhece é a nossa avó, no máximo bisavó, tataravó já é a minoria da minoria. E o que vem antes, quem foi? Se você vê, rolou um vídeo aí do Silvio Santos, né? De quem foram os antepassados dele. Homens que na Europa foram ultra relevantes. É impossível que ele não tivesse se tornado. Eu falei assim, gente, Silvio Santos era camelô, vendia caneta, e só porque ele fazia, oi, virou o Silvio Santos. Aí apareceu um vídeo falando da história dele, né? Quem viu esse vídeo aí? Cenoura Bravanel e da sua descendência, ascendência genealógica. Eram homens, algumas pessoas muito relevantes. É claro que ele está colhendo fruto disso. Claro que ele colheu o fruto disso. Quem está comigo, irmão? Então tem frutos bons e frutos não tão bons que eu e você estamos colhendo. Porque João capítulo 4 fala que uns trabalharam e nós entramos no trabalho deles. Então é tempo da gente abrir a nossa mente. Você quer ver uma coisa? Por que você está falando isso? Porque nesses dias uma escama de chumbo tem caído dos nossos olhos, Saulo. De chumbo. Porque eu sou criado em ambiente de adoração. Eu sou criado em igreja de adoração. Então para mim, Fábio, adoração era igual a seleção brasileira até 2002. É só jogar bem que ganha o jogo. Eu cresci com isso, mano. Vamos adorar e buscar a face do Senhor que está tudo resolvido. Aí conversando com um atleta, perguntei a ele, se o Romário jogasse hoje em dia, você acha que ele ia ser o Romário dos anos 90? O Romário que eu sou fã de carteirinha? Ele falou para mim, certamente não, pastor. Eu falei, por quê? Como assim? Ele é o Romário, mano, é o melhor de todos para mim. Tem Pelé, não tem ninguém. Romário, irmão. Tem a escadinha, depois vem o Ronaldo e o Ronaldinho. Ronaldo em segundo e Ronaldinho, fica ali, os três assim. Ele falou, pastor, já visto o Gabigol. O Gabigol, um time milionário que jogou em função dele, ele arrumou alguma coisa. Mas ele é um anos 90 mal feito. Cara, isso tudo está sendo filmado, mas também nunca... O Gabigol, vai ver mesmo. Um anos 90 mal feito, não está arrumando nada. Porque ele quer ganhar no gogó. E essa geração é uma geração que cada passo em campo é contado. Eu vi um trechinho de uma entrevista do Kaká. Ele estava falando que um jogador em 90 minutos de jogo, ele fica com a bola no pé só 1 minuto e meio. Quem viu isso aí? Tu viu? 1 minuto e meio. Aí ele, acho que ele dando no podcast do Douglas, do Jesus Cop. Aí ele falou assim, então quer dizer... Olha isso, pega isso, gente. Aí ele falou assim, então quer dizer que um jogador de futebol não é um jogador de futebol, é um corredor. Aí ele falou, mais ou menos, alguma coisa como que exatamente. 1 minuto e meio ele joga bola. 88,5. 88,5, mais a prorrogação, né?
Ou mais os acréscimos. Então, mais de 90 minutos ele só corre. Aí ele disse, então eu descobri que eu tenho que aprender mais a jogar com a bola, sem estar com a bola no pé, do que com a bola no pé. Não, irmão, faz alguma coisa, irmão. O que o Senhor está nos ensinando? Mudaram-se os tempos, as épocas, as estações. E não adianta você só ser mais o crente que ora e que jejua, não. Orar e jejum é muito importante. Mas vai ter que ser o crente que vigia. Vai ter que ser o crente que discerne. As armas da nossa guerra não são carnais. A primeira arma que eu vou falar no domingo que vem é discernimento. Que é um dos 9 dons do Espírito que a gente quase não fala, nem sabe que tem e nem usa. E estamos tomando bolada nas costas. Meu Deus, já me ajuda. É melhor do que eita. Não, eita é legal também. Sou chato, né, irmão? Eu sei que eu sou, brincadeira. Presta atenção. Quem está entendendo isso até aqui? Então, batalha espiritual, para mim, já não é mais igual a seleção até 2002. Vamos dar o nosso melhor. Porque depois disso, ela foi dar o melhor contra a Alemanha, tomou de 7-1. O futebol agora, ele não depende mais de um homem. O Neymar não ganhou nenhum título de grande expressão. Com a seleção, pelo menos. Só Olimpíada, essas coisas. Não ganhou a Copa do Mundo. Por quê? Porque ele é muito bom sozinho. Mas ele não complementa um esquema tático. Ele é muito fora da curva, ele é muito bom. Mas hoje nós estamos diante de uma geração, de uma seleção fraca, cheia de aparato tecnológico, mas que não chega a lugar nenhum. O que você quer dizer com isso, pastor? Esse é o retrato da nossa geração. A gente tem muita informação, a gente tem muita coisa, mas estamos perdendo um jogo bobo dentro de casa e sendo eliminado do campeonato. E o Senhor nesses dias está dizendo, acabou achar que você é o crente das galáxias, que faz 21 dias de jejum, e isso é suficiente. Se você não aprender a vigiar, discernir, se relacionar, honrar, perdoar, caminhar a segunda milha, vai ficar pelo caminho. É verdade mesmo, é verdade vezes 1000. Próximo texto. Por quê, pastor? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê, pastor? Para destruir o quê? O quê? Destruir o quê? E aqui, destruir o quê? Raciocínio está onde, irmão? Diz para mim, está onde, irmão? Na mente de quem, irmão? Do macaco? Do elefante? Do cãozinho? Na mente. Na mente de quem? Na mente de gente. Explica, pastor. Então, com a ideia de que eu não luto contra a carne ou sangue, eu luto contra espíritos, eu acho que eu luto contra a fumaça escura. Não! Eu luto contra ações espirituais que tomam mentes e corações de gente. E, infelizmente, essa batalha vai ter que passar por um posicionamento forte contra palavras e posicionamento de gente. Não, você não entendeu. Porque a gente está nessa de, não, tadinho do irmão, tadinho do irmão. Liga para um e para outro. Está enchendo a cabeça dos outros com coisa do inferno. Tadinho do irmão. É o Satanás usando gente. Você não luta com gente. Você luta com o Satanás que usa gente. E para lutar com o Satanás que usa gente, você vai ter que discernir que é o Satanás usando gente. Porque uma das principais títulos de Satanás é que ele é acusador, noite e dia. E está eu sentado na mesa com o acusador, noite e dia, tomado por ação de Satanás, mas a minha luta é com a fumaça que está no ar. Não, a minha luta é
As armas da minha guerra são para que eu lute no nível, e elas são poderosas para destruir fortalezas e anular sofismas. Próximo. Sofisma se instaura na mente. E altivez se instaura na mente. Que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. Pensamento se instaura na mente. Obediência de Cristo. Altivez, só altivez. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes, eu acho. Não sei. Altivez fala de lugar alto. O lugar alto que a pessoa pensa que está. Então, quando a pessoa é soberba, o que ela faz? Ela tenta se colocar acima para não se ferir ou para não se revelar. Só que na verdade, e ela pensa estar protegida, ela está no lugar alto, alto na cabeça dela, só que ela está de costa realmente para o inimigo. Ela está toda retalhada e achando que está se defendendo. A altivez é uma pseudo-fortaleza que as pessoas soberbas entram para olhar as pessoas, olhar e agir as pessoas a partir de um lugar que ela pensa que está, mas ela está de fato totalmente vulnerável para a guerra, na guerra. Por favor, não pegue como enigma o que eu estou falando. O que eu estou falando é o que eu estou falando. Não estou contando um enigma, é o que eu estou falando, é o que eu estou falando. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Deixa eu ver o próximo, se ajuda mais. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Não vou nem entrar aí. Mas a grande verdade é que quem é o homem que se levanta contra um ungido ou uma ungida do Senhor e sai impune? Quem? Miguel, Satanás contende com Miguel, o chefe das miríades de anjos guerreiros, o arcanjo Miguel. E Satanás contende com ele acerca do corpo de Moisés. Ele não diz assim, eu te repreendo, Satanás. Ele diz, o Senhor te repreenda. Deus diz para Moisés diz para Deus assim, ó, ô Deus, não faz isso não, por isso. E Deus diz, eu vou fazer o que tu disseste. Deus respeita a autoridade que ele estabeleceu. Quem é o ser debochado que pode fazer o contrário? As 7 igrejas da Ásia, Deus repreendeu as 5 delas, mas as 7 ele chamou de igreja e o pastor de anjo da igreja. Moisés casou mesmo com uma etíope e Deus repreendeu Arão e Miriam. E Miriam inclusive ficou leprosa e Moisés teve que interceder por ela, porque o problema de Deus era com Moisés, não era com Arão e Miriam. Deus não chamou Arão e Miriam porque chamou Moisés, irmão. Aí é uma frase de um amigo meu que ela é engraçada, mas faz todo sentido para mim. Não tem como, irmão, o marimbondo botar açúcar na cauda para querer se parecer abelha. Não é abelha. Não, essa é forte. Quando ele falou, eu falei, é verdade. O marimbondo botando açúcar na... Ele usou outra palavra, né? Na cauda. Não é abelha. Abelha é abelha. Abelha é abelha, Gabriel. Quem está comigo? Porque... Acabou o tempo, irmão. Vamos orar. Mas por que a gente está falando isso? Porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas no ar? Não, na mente de gente. Então você não combate pessoas, mas combate os pensamentos e as intenções do diabo, que agem em pessoas. Então é muito complicado, é muito complexo. A linha é muito fina. Mas você não vai mais poder se eximir dessa verdade, dessa realidade. Porque disso depende o futuro da tua casa. Porque disso depende o futuro dos teus filhos. Quem está entendendo? Aleluia. Que eu me lembrei de um texto aqui. Falei, não, senão vai demorar. Deus, me ajuda. Não sei se domingo que vem eu venho, então eu posso passar hoje um pouquinho.
Não vou ler senão vai dar pano para manga. Quem está comigo aí até agora? Amém? Agora, a gente está falando de armas da nossa guerra. Elas não são carnais. E hoje eu vou só mencionar a arma chamada discernimento de espíritos, que é um dos 9 dons da lista de 1 Coríntios. E talvez seja o mais ignorado por nós. E talvez seja onde a gente está perdendo a maioria das nossas batalhas. E a falta de discernimento faz eu e você pensarmos hereticamente da seguinte forma: eu não sei se foi Deus, eu não sei se é a minha cabeça ou se é o diabo. Eu confesso que eu não sei. Eu fiquei muito confuso. Ou heresia que a gente comete constantemente, porque não desenvolveu o espírito de discernimento, ou o dom de discernimento de espírito. Pegou, Madeira? Porque na minha cabeça e na tua, se a porta que se abriu tem mais grana, ela é de Deus. Pô, cara, abriu uma porta de emprego para mim para ganhar, é de Deus. Mas quem foi que falou, tudo isso te dou se prostrar e me adorares? Satanás. Então a falta de discernimento nossa faz a gente entrar em caminhos, porque numericamente alguma coisa é melhor, achando que é Deus. E não entrando em portas que numericamente as coisas podem ser menores no que diz respeito a dinheiro, e a gente acha que não é de Deus. Por quê, pastor? Ai, que confusão, pastor! Porque a gente não tem discernimento de espíritos. Por que a gente ainda ousa abrir a boca para falar do pastor A ou B, a igreja A ou B, se nem ali nas 7 igrejas da Ásia, se nem o próprio Senhor se dirigiu a uma das igrejas de forma depreciativa ou algum dos pastores? Se Miguel para Satanás disse, o Senhor te repreenda. Se Deus com Moisés disse, eu farei o que tu disseste, porque respeitou a autoridade que ele mesmo deu a Moisés. Por que nós sentenciamos os nossos filhos com tais atitudes? Sentenciamos. Nossos filhos passam a não ter sujeição à figura de autoridade, não sabem viver em honra, e quando não sabem viver em honra, vivem em desonra, e desonrando são desonrados. Mas se nós rompermos com isso, abre-se o teto sobre a cabeça deles, eles passam a viver em ambiente de honra. Em nome de Jesus, eu queria mais 2 horas, mas a gente não tem. Quem está comigo? Amém. Então as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, e uma delas que eu estou falando aqui é discernimento. E agora pega aí, o maior troféu do mundo nos nossos dias, a maior riqueza em jogo do mundo nos nossos dias. Existe um ranking das nações com mais riqueza natural no mundo. A Rússia é a que é a maior detentora de petróleo e gás natural, em primeiro lugar. Os Estados Unidos, reservas de carvão, ouro e gás natural. A Arábia Saudita, petróleo, gás natural e madeira. O Brasil está lá em 8º, sei lá, com a Amazônia e outros depósitos naturais. Pasmem, senhores! A maior disputa do mundo não é por nenhuma dessas riquezas naturais dessas nações. Não, não é. A disputa, o prêmio, o maior prêmio em disputa no mundo, nas nações hoje, sabe o que é? A tua mente e a minha mente. É claro que é. E posso te dizer, Satanás acelerou com força, porque 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno, segundo pesquisa. Problema de saúde mental tem se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. A ansiedade atinge 260 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil, esses são dados de 2021, tá? E o Brasil é o país, imagina hoje, com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, com 9,3% da população. Esse é um tipo de transtorno mental. Ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, esquizofrenia, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade. E por aí vai.
86% dos brasileiros sofrem com algum desses transtornos em algum nível. E você sabe disso, eu não precisava estar te falando. Tá, pastor, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no final, mas não vai dar. Então essa batalha não se vence só com oração isolada e religiosa. Tem gente se afundando na depressão, pensando que está se tornando um intercessor que chora e geme cada vez mais. Uma vez o meu pastor falou, cara, tem um menino lá na igreja com tantos anos, que fica tantas horas no quarto chorando e orando. E o pai dele se gloriando disso. Eu trouxe o menino para conversar. E falei para o pai, em nome de Jesus, urgentemente, bota esse menino para jogar bola. Ele não tem idade para chorar tanto desse jeito, nessa idade, trancado dentro de um quarto. Pelo sim, pelo não. Bota ele para jogar bola. Em alguns momentos, se você for conversar com um religioso no bom sentido, você está mal, você fala, não, eu entrei num jejum. Um dia eu falei, pastor, mas eu entrei num jejum, cara. Eu estou jejuando. Ele falou assim, para de jejuar. Tira o teu tênis e vai para a areia da praia, rapaz. Vai andar, vai segurar na mão da tua mulher e dos teus filhos. Eu não estou falando de lazer, irmão. Eu estou falando de acordar para o religioso que nós somos. Não fica triste comigo, a gente é família. Quem está entendendo isso, gente? Não é não, Rogério? Então essa não é uma batalha de oração isolada e religiosa. Existem outras armas que nós vamos ter que aprender a usar nesses dias. Os tempos mudaram. Saulo, os tempos mudaram. As estações mudaram. A guerra intensificou, meu irmão. A pistola, o 38, né? Que a gente usava em 1990, espiritual, não resolve mais nada na geração dos fuzis de alto impacto, de alto alcance, de alta tecnologia. Como estão entendendo isso aqui nessa noite? Voltando na analogia do futebol, não basta mais ser um craque, tem que saber jogar em equipe. Tem que ter os passos. Hoje os jogadores têm uma tecnologia que calcula os passos, a velocidade, tudo que eles fizeram em campo. Hoje não é só pegar a bola e sair correndo para dentro do adversário. Vai ter que jogar coletivamente. Vai ter que ter esforço físico demasiado. Vai ter que ter esquema tático. Conversando com outro, ele disse assim, você acha que eu jogo fazendo o que eu gosto? Eu jogo na minha posição, cara, eu já não aguento mais. Se eu pudesse parar só porque eu jogo na minha posição. Eu falei, mas como assim? Você passa tanta alegria? Ele não é alegria. Eu estou obedecendo ao técnico. Eu não aguento mais fazer a mesma coisa todo jogo, 3 vezes por semana. 90 minutos, me esgoelando. Eu falei, mas com o que você ganha, eu queria estar lá, né? Aí ele disse, mais ou menos. Por isso tem jogador que para cedo, irmão. Já está com muito também, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que hoje já não mais tem a ver com o talento que a gente tem. O quanto a gente adora a Deus bonito, o quanto a gente canta, o quanto a gente prega. Não tem mais a ver com isso. Tem a ver com usar as nossas armas de forma correta, madura. E Deus nesses dias está nos levando para esse lugar. E se você crer, se expresse. Porque o que deu certo até aqui ficou obsoleto. E Deus está dizendo, mas tem armas que você ainda nem sequer tocou nelas, que eu quero te ensinar a usá-las nesses dias. Se você crer, se expressa aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Jesus. 1 Coríntios 14:10. Há sem dúvida, não há dúvida, que há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Então, o maior troféu do mundo, o maior prêmio do mundo, hoje é a minha e a tua mente. E como o inimigo faz para ganhar a minha e a tua mente, ou a mente de quem quer que seja, com as muitas vozes e nenhuma sem significado. Existem pessoas e vozes sem pessoas, que estranhamente atingem a mente, a nossa mente durante o dia. Você fala, da onde veio essa voz? Às vezes é pessoas, é um amigão, ó, que amigão que eu estou na festinha com ele, que amigão, só fala desgraça da vida dos outros. Quando você sai dali, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não acreditava nisso muito não, embora, tá comigo, Rogério?
Eu não acreditava nisso muito, não. Até que meu pai tinha um amigo, e a gente, missionário Adalberto, que uma vez ensinou um pouco sobre isso pra gente. A gente foi andando com homens de Deus e fomos aprendendo um pouco. Pega aí, irmão, o tempo já acabou, a gente vai ter que parar já. Mas pega aí. A gente aprendeu evangelicamente, Rodrigo, a usar o tá amarrado. Pô, senti uma energia ruim nesse cara, tá amarrado. Já resolveu o problema. Resolveu coisa nenhuma, irmão. Tem gente que não pode nem entrar na tua casa mesmo. Eu acho que eu vou passar do tempo hoje, porque domingo eu acho que eu não venho. Presta atenção. Eu demorei a entender essas coisas, porque na minha cabeça, tudo depende só das minhas ações, do que eu faço, e não das minhas defesas. Mas uma guerra se ganha com defesa e ataque. Ataque e defesa precisam andar harmonizados. A gente quer atacar, e a defesa está aberta. Numa jogada, o adversário vem 1-0, perdeu a final do campeonato. Quem está entendendo isso? Amém. Até que andando com outros homens mais experimentados no assunto, e hoje tem um homem perto de mim que é uma bênção. Tu está orando para Deus curar, ele já está orando para Deus mandar outro enfermo. Falou, Deus, cura fulano de tal. Ele falou, Deus, queremos ir lá na ala do hospital tal, porque nós queremos ver essa semana 100 Eu falei, cara, estou orando por um, tu já quer ver os 100? Ele, quero. É um homem assim. E dentre muitas coisas que a gente tem conversado, né? Eu achava ele muito místico, ou eu achava quem era assim muito místico. Mas começa a fazer uns testes de pessoas que você senta e como você se sente depois de sentar com elas. Rodas que você senta, festas que você vai e como você se sente, quais são os pensamentos que tomam a tua mente depois de estar com elas. Faz o teste. Faz o teste depois de que alguém entra na sua casa. Como é que... Não estou falando para culpar a pessoa, eu estou falando que ela carrega alguma coisa. Do mesmo jeito que você carrega. E a Bíblia fala para quando a gente entrar numa casa, a gente declarar paz seja nesse lugar. Se a casa for de paz, a paz vai repousar. Que é o que eu e você carregamos, é paz. Mas se a casa não for de paz, a paz volta com a gente. É a palavra. Então o que você quer dizer? Começa a perceber que tem gente que entra na tua casa, daqui a pouco está você e tua mulher brigando. A culpa não é da pessoa, a culpa é minha, porque não discerni quem coloquei dentro de casa. Até pouco tempo atrás, tudo que era reunião, fazia na minha casa. Até pouco tempo atrás, traz todo mundo, vamos fazer festa. Agora só entra os meus amigos íntimos, Pedro, Tiago e João. E reunião, a gente faz lá embaixo. Por que você está falando isso, pastor? Eu não estou falando de mim, eu estou te ensinando, tentando te ensinar naquilo que a gente erra. Naquilo que a gente não discerne. E aqui não é para dar lição de moral em ninguém, é para te ajudar a entrar no futuro com força. E deixar o passado para trás com força. Amém. Quantos de nós, em momentos chave na nossa vida, decidimos emocionadamente e demos com os burros na água e travou a nossa vida por 5 anos, 10 anos. Sim, o tempo acabou. E agora o que eu estou falando, como é que faz? No dia da apresentação, os irmãos aí, a família que vem com os pessoal aí não vai entender nada. Hoje era para falar mais fraternamente. Eu não sei, sabe? Não consigo o dia da fraternidade. Minha mãe fazia essas coisas. Eu achava que minha mãe estava viajando. Algumas pessoas iam lá em casa, daqui a pouco está minha mãe orando, falando, o que ela trouxe, tira daqui, Senhor. O que ela trouxe, eu falava, minha mãe viaja. Não estou falando que você vai começar a dizer, todo mundo que entrar lá, Senhor, saravá. Não é isso. A gente vai aprender que não tem nem que entrar. Porque o troféu é a sua mente. Depois você está sentado no sofá e dizendo, cara, você nem consegue se questionar por que está pensando o que está pensando. Porque você já está cativo daquele pensamento. E a gente já ensinou, e você já sabe, que Satanás não diz assim, você está assim. Ele diz, eu estou assim. Ele se faz passar por você e solta um dardo. Aí você diz, eu hoje não estou bem. Não, não é você. É um pensamento que ele está lançando para você como se fosse você. É tão bonito, eu já mencionei aqui,
É tão bonito quando a gente olha para Jeremias 17, o povo no cativeiro. E Deus está curando a mente deles e dizendo, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Vocês podem plantar vinhas, vocês podem casar, porque eu vou voltar em tanto tempo e vou tirar vocês daqui, porque eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vocês. A palavra de Deus para mim e para a tua vida é, calma, não seja dominado pelos pensamentos. Você nasceu para um propósito e eu quero tomar a tua mente para mim de novo. Porque você emprestou para gente fofoqueira, que só vive em falar mal da vida dos outros, um monte de como é que é, besouro botando açúcar na cauda. Besouro que bota açúcar na cauda não é abelha. Marimbondo, sei lá o quê. Barata que bota açúcar na antena. Rato que bota... Quem está comigo, irmão? Dá para a gente avançar mais um pouquinho ou eu tenho que parar? Só 5 falou, é tudo que é embora, né? Mas aleluia, irmão. Deixa eu só começar a falar sobre discernimento e depois a gente vê outro dia. Essas vozes, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14:10, que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido, elas são potencializadas pelo arrasta para cima, você sabe. Se arrasta para cima é lance do Ronaldinho, se arrasta para cima é Pablo Marçal, se arrasta um pouco mais para cima é sei lá quem. Mas não tem mente que resista a isso. E aí quando você vai para o trabalho, senta com aquele amigo crente que só fala mal da igreja dele. Daqui a pouco senta com aquela amiga que traiu o marido 10 vezes e acha que está tudo bem. Daqui a pouco você vai no trem e o cara está vendendo o Globo, Sal e Doce. Daqui a pouco o outro está vendendo torcida. Ainda vende torcida no trem? Quem lembra do torcida? Eu compro no mercado porque eu lembro da minha época do trem. Quem lembra do torcida? Só, como é que é minha esposa que é fitness? O Saulo também, é só sódio, né? Ela fala, você 10 horas da noite comendo. Eu falei, não, só hoje que eu estou me lembrando do trem. Quem está aí? Há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. Então é um bombardeio, 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 bombardeio. Para trazer o que a mim e a você? Pensamentos de hipocondria, tudo é doença. Pensamentos de divisão, tudo eu tenho que rachar, porque não deu mais certo. Quando nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, então estamos servindo ao diabo quando rachamos. Deus me mandou esses dias abrir os olhos da igreja e eu quero fazer. Pensamentos de morte, pensamentos de falência. Às vezes a influência não é direta de alguém dizendo você vai falir, mas é alguém falando só que a economia está muito ruim, Rogério. Economia é isso, economia vai quebrar, o Brasil vai quebrar, vai quebrar. Olhou na internet, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Cara, tu ainda não quebrou, ainda está achando que vai quebrar. Uma hora quebra de tanto de que ouviu que vai quebrar e passou a acreditar. Com quem você anda, o que você está ouvindo. Quais razões se tornaram as tuas razões? Eu já falei e repito. Jacó e Esaú, Gênesis 27. Jacó era um Israel em formação. Deu muita cabeçada, meu irmão. Mas ele era príncipe do Senhor. Todo príncipe do Senhor vai dar cabeçada, meu irmão. Mas não vai deixar de ser príncipe do Senhor. Só se abandonar a jornada. Esaú era mau. A diferença do príncipe do Senhor que você e eu somos e que erra é diferente do Esaú que é mau. Qual que é a diferença? O pai fala assim, ô Júnior, não tome mulher entre as filhas de Ismael para você casar. Vai para casa do teu tio Labão, lá tem uma esposa para você. Mesmo ele cabeçudo do jeito que era, usurpador do jeito que era, porque era um Israel no processo, obedeceu o pai. O Esaú disse, já que meu pai não quer que o meu irmão tome mulher entre as filhas de Ismael, eu vou lá e vou tomar. Isso é maldade. Maldade é iniquidade. É o que é premeditado. O que é feito às escondidas. O que é feito quando se pega o telefone. É o que se pega quando se marca para jantar, para usar de maldade. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho a ver com entender, Jonathan, que você está no teu processo. Independente da hierarquia que você tem. Você é bom, cara. Deu cabeçada, mas vai chegar lá. É você mesmo, Bruno? Fiquei esperando a hora boa de fazer essa piada. Você está no teu processo, meu irmão. E ainda que em algum momento
age uma maldade no nosso coração, ele coloca a gente no deserto. E aí no deserto, para expurgar o que está no nosso coração, a gente tem duas opções. Ou fazer igual Adão e culpar Eva, ou deixar ele expurgar e mostrar para nós que aquele deserto foi exatamente para a gente deixar de ser orgulhoso. E o homem bom que ele nos fez possa sobressair. E deixar de ser bobo também, é claro. Tem alguém feliz com Jesus nessa noite, irmão? Que coisa boa o teu amém, hein? Vamos avançar mais um pouco? Então, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas, contudo, sem sentido. Todas as vozes, elas têm um sentido. E elas querem te levar para um lugar. E imagina 10, 15, 20 vozes por dia, vamos ficar igual barata tonta. Por isso que muita gente, cada vez mais, está sofrendo de síndrome do pensamento acelerado. Não sabe para onde ir. Não é mais só depressão, é um monte de transtorno junto. É o que está acontecendo. Eu vou já terminar, eu tenho que terminar. Mas por que, pastor, isso está acontecendo? Eu falei, Deus, como comunicar isso ao teu povo? Que estratégia é essa do inimigo? Sabe o que ele me disse? Vou te falar. Rapidinho. Você quer ouvir ou não? Enquanto eu estou falando isso, eu estou procurando. São as estratégias de um pregador. Mas já que eu não achei aqui, eu vou abrir. Jeremias 1,10. Eu falei, Deus, como é que eu posso explicar isso de forma rápida para o teu povo? Ele disse, muito simples. Lê Jeremias 1,10 para eles. Então eu vou ler com você. Ele falou, é a mesma coisa que eu disse para Jeremias, tá aí, com o polo invertido. Por quê? Eu já falei. Porque Satanás, ele é um falsificador da verdade. Antigamente você comprava uma blusa, ia lá numa loja qualquer, comprava uma blusa. Para uma blusa da Renner. Aleluia. Aí você ia e comprava uma... Renner não, mas fala uma marca aí, que na nossa época era melhorzinha. Calvin Klein. Blusa da Calvin Klein. Nós comprava. 329. Aleluia, Jesus. Camisa de malha. Aí daqui a pouco aparece teu amigo com a da Armani. Aí tu fala, não, é igualzinha a tua, da Calvin Klein. Aí tu falava, na época da Dudalina aconteceu muito isso. A Dudalina está embaixo agora. Mas na Dudalina eu cheguei a comprar uma ou duas, na época parcelada, R$330 custava. Sei lá, uns 10 anos atrás. Aí apareciam uns amigos. Aí, tô vendendo Dudalina. Quanto é, cabeção? 86. Falei, pô. Aí ele fala, aí os caras, dessa época que começou o cara a falar assim, é réplica. Antigamente era falso. Depois de um tempo passou a se tornar réplica. Primeira linha. A que tu paga na loja as 500 conto é original. A que o cara falsifica e vende por 68, o nome é primeira linha. Original e primeira linha na minha cabeça é tudo grande, né? É tudo bom. Lá do Brás. Aí daqui a pouco, passa 6 meses, a tua esposa abençoada, alguém que trabalha na sua casa, foi passar de um jeito mais ou menos, deu uma queimada na blusa, e tu fala, uxi, ou sei lá, desbotou, e tu fala, ixi, era melhor eu ter comprado, sei lá, um Fusca. E o teu amigo da de 68 real, tá indo pro baile funk com a dele, novinha. Aí tu fala, rapaz, aquela ali tá durando mais que essa. Irmão, a tecnologia avançou tanto, que o que antigamente a gente chamava de falso, que continua sendo falso, mas a gente chama de réplica, pode ser que em algum caso ainda dure mais do que o verdadeiro. Eu ouvi dizer, não sei, que até iPhone, Gabriel, o pessoal está falsificando hoje. Ai meu Deus, onde a gente chegou? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Satanás é um falsificador da vontade de Deus. E Jeremias 1,10, para mim aqui, é a expressão da principal estratégia de Satanás nos nossos dias para fazer seguidores, soldados. Você quer? Quem quer ouvir? Você tem certeza? Então vamos. Aqui, ó. Ele fala, pega o que Deus fez
e pensa no Satanás fazendo, tá? Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Para quê? Vamos lá. Tá para cá, para eu botar a mão ali na palavra. Para arrancar. O que Satanás gosta de arrancar de homens? A masculinidade. Arrancando a masculinidade, ele arranca o quê? A identidade. E aí o homem já está castrado. Já começou castrado. Sem masculinidade, sem identidade. Para arrancar, é o que ele está fazendo. Depois que ele arranca, ele derruba. Irmão, roubou a identidade, que é a masculinidade. Derrubar esse cara é fácil. Ele já está derrubado, ele só está de pé por um detalhe. Agora é só soprar que ele cai. Um homem sem identidade, ele está morto. Depois ele é derrubado. Quem está comigo? Depois de derrubado, ele é destruído. Destruído em que nível? No destruído na lona. E depois ele é completamente arruinado. Se você pensa que Satanás quer acabar com a sua vida, ele não quer. Ele quer nos levar para esse nível de arruinar. Para quê? Para depois ele edificar e plantar o quê? O chip da mentira na nossa vida, para que a gente se torne soldados dele, achando que somos servos de Deus. Por que nos tornamos soldados dele? Porque na nossa boca só sai deboche, só sai julgamento, só sai comparação, só sai manipulação, adoecemos a mente de gente com quem nos relacionamos, falando da vida dos outros. A quem servimos? A quem servimos? E você tem que acordar. E quem está lá fora tem que acordar. Essa porta tinha que estar aberta para todo mundo lá fora ouvir. Vocês têm que acordar. Ou deita logo. Por quê, pastor? Porque Satanás não está brincando, não estamos mais no playground. Ele está vindo com toda a sua fúria. Pastor, mas me encontrou na rua, me disse tudo o que não conhecia. Satanás se transforma em anjo de luz. E está o cara acreditando. A árvore é conhecida pelos frutos. Dá mais tempo. Dá mais tempo. Segura aí. Quem está comigo aí? Está gostoso esse amém, hein, gente? Glória a Deus. Vamos avançar para terminar? Então, a arma que nós estamos falando hoje... Gelou. A arma que nós estamos falando hoje é discernimento. E eu vou já ter que parar. É um dos dons que nós não olhamos, não valorizamos muito. Você quer uma definição para discernimento? Discernir, compreender a fonte por trás da ação. Madeira, pega isso. A fonte por trás da ação. E 3 fontes básicas ou primárias podem estar atrás da ação de alguém. Quais são essas fontes básicas ou primárias que podem estar atrás de alguém? Fonte número 1, principal, Deus. Fonte número 2, altamente destrutiva, Satanás. Fonte número 3, altamente manipuladora, carne, alma. Então eu vou precisar desenvolver o meu discernimento espiritual para saber, ter certeza se foi Deus, se foi o diabo ou se foi a minha alma. Senão eu estou ouvindo o diabo e achando que é Deus, estou ouvindo a minha alma e achando que é Deus. Estou ouvindo Deus e achando que é o diabo. E os anos vão passando, continuo pobre, continuo falando mal da vida dos outros, continuo acreditando que a desgraça que aconteceu comigo vai acontecer contigo. E se prepara que estou vendo desgraça vindo aí. O que para o outro pode ser chamado de desgraça, para você pode ser chamado de deserto, para Deus lapidar a tua vida para você voar, mano. O problema está na cosmovisão do outro, em que está baseada. A minha, eu cresci num ambiente de um homem e de uma mulher. Eu não tenho mais tempo para falar, vou fechar a Bíblia. Hoje de manhã eu ia falar sobre isso. Efésios 6, que a gente já leu aqui, ele fala sobre tomar a armadura de Deus. Ele fala sobre tomar toda a armadura de Deus.
Tomar toda a armadura de Deus, a armadura essa é outro mistério, que não tem arma para as costas, porque a gente não dá as costas na batalha. Mas o ponto aqui é tomar a armadura de Deus. A Bíblia fala do capacete da salvação. Quando o Senhor falou sobre guerra comigo e falou do capacete da salvação, Ele me falou, todo menino e toda menina criado no ambiente evangélico, numa casa cristã, tem muito mais chance de vencer os dardos do inimigo na mente, porque desde cedo aprenderam a cobrir a cabeça com o capacete da salvação. Quem não cresceu num lar evangélico, precisou no meio do caminho conhecer o capacete da salvação e aprender a usar. Mas nós que nascemos num lar evangélico, em toda a nossa trajetória de vida até hoje, a gente sabe que o que guarda a gente é a salvação de Deus, que protege a nossa cabeça. Nos dias que a gente pensou em se perder, a gente se lembrava do evangelho, porque na nossa cabeça tem o capacete da salvação. Eu queria ficar mais, eu não posso, eu só quero tentar terminar de um jeito que você entenda. Está comigo até aqui? Eu ia ler Êxodo 7, 9 a 12, mas eu não vou ler o texto onde Deus diz que vai usar Moisés para libertar o povo. E ele pega a vara e joga no chão, e a vara vira uma cobra. Depois os encantadores de Faraó vêm e fazem o mesmo. Como discernir o que é de Deus e o que não é? Fizeram o mesmo. Nesses dias, como você vai discernir o que é de Deus e o que não é? Se está tudo muito parecido, se está todo mundo falando igual, se o coaching faz apelo e mais gente vem à frente do que quando o pastor faz, está tudo confuso. Se o pastor, ele não quer o outro pastor que abriu o caminho, abençoou a vida dele como referência, ele quer derrubar o outro. Acabou, meu irmão. Como fazer, pastor, para andar no lugar de discernimento? Como fazer? Eu não queria falar isso aqui por causa do tempo. Mas o que eu preciso entender para parar de ser enganado? Quem sabe a gente pode falar sobre isso no outro dia, com muito mais tempo. Ô, minha língua, porque eu vou falar e isso vai me levar mais tempo. Mas no céu tinha um Lúcifer, sinete da perfeição. Ele selava o perfeito. No Éden tinha uma serpente, o mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor havia feito. No reino de Davi tinha Absalão, o mais belo, o filho de Davi, no pátio do pai, o mais belo de Israel. E na mesa de Jesus tinha Judas, o elogiável. O que você quer dizer com isso? Pare de ouvir gente inteligente porque é inteligente. Pare de ouvir gente bonita porque é bonita. Discina o que está por trás do bonito, do belo, do inteligente, do elogiável, do Lúcifer, cara. Confere as coisas espirituais com gente espiritual. Pastor, como pode? X líderes pergunta para o Lúcifer como ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos diante de Deus. Pergunta para Absalão como ele conseguiu no pátio do pai fazer o que fez. Pergunta para Judas, o tesoureiro de Jesus, por que ele fez o que fez. Pergunta para a serpente, já não estava bom ser o mais sagaz de todos os animais selvagens? O Lúcifer disse, eu subirei, eu serei, eu me assentarei. E na terra, usando a serpente, ele diz, não, Deus é mentiroso, porque ele sabe que no dia que você comer, você será semelhante a ele, conhecedor do bem e do mal. Os anseios do coração de Lúcifer continuam na nossa geração, gente querendo ser mais do que é. Gente querendo ser mais do que é. E o fim de Absalão nós já sabemos. De Judas também, de Lúcifer também, e da serpente também. O filho da mulher vai esmagar sua cabeça. O filho do homem, o filho da mulher. Estou falando de Cristo. Aonde você quer chegar, pastor? São dias de discernimento de espírito. E eu vou terminar com a palavra que eu disse que eu ia terminar. Tem muita coisa para falar, irmão. Muita. Há muita mesmo. Aquela menina que veio atrás do apóstolo Paulo dizendo, esses são homens de Deus.
que pregam a salvação. Paulo tinha que ordenar ela. Veio dias atrás de Paulo dizendo, eles são verdadeiramente homens de Deus, eles pregam a salvação. Talvez algum de nós, ou eu, não vou botar isso para você, até ordenaria. Que bonitinha ela, evangelistazinha, profetinha do Paulo. Paulo ficou irritado e repreendeu o demônio que estava na menina. Está falando bonito em nome de Jesus, mas está cheio de demônio. E a gente não está discernindo nada, porque a gente está vindo para o culto para receber uma bênção. E Deus está dizendo, ei, acorda, está na hora de você tocar essa geração com discernimento claro, expulsar demônios, libertar os cativos. Dá um glória a Deus aí, irmão. Até quando você vai esperar o pregador? Até quando você vai dizer, eu me afeiçoo com aquele pregador lá, aquele lá. Você tem que conhecer os pais, aqueles que deram a vida para construir. Perfeito? Não são? Mas dignos de honra, sim. Irmão, Irmão, a gente está algumas madrugadas em claro orando nos últimos dias. Não, por favor, eu quero que você olhe para mim. Porque não é mais sobre a tua e nem a minha performance de pregador, não. É ir para casa, abrir o tabuleiro espiritual. Dizer, Deus, e agora quais são os próximos passos? Não é mais sobre o que alguém vai trazer, não é mais sobre a oferta faraônica que alguém vai trazer para a gente pagar a conta. É sobre os projetos do céu, que vão prosperar na terra. A igreja, ela não depende do pregador, ela não depende do ofertante. Por favor, meu irmão, acorda das mentiras que Satanás tentou introduzir na tua mente. Você acha que eu dependi de quê até hoje? Desgraçado é quem pensa o contrário. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha porção é o Senhor. Todas as minhas fontes estão no Senhor. Porque o pardal encontrou casa em Andorinhani. E eu encontrei o altar de Deus, a minha maior alegria. E quanto a você, ande com gente assim. Sabe de uma coisa? O filho pródigo disse para o pai, me dá minha parte na herança. Do lado de fora, ele desperdiçou tudo. Não teve disposição para construir a história dele. Teve que voltar para a casa do pai. Dentro da casa de alguém, eu posso até cantar de galo. Dentro do fluxo de alguém, eu posso até me parecer sendo alguma coisa. Mas construir a minha própria história custa muito. Custa tudo. Custa bastante. Comece a entender que gente que você tem que andar é gente que coopera com a construção, que honra, que decidiu sofrer o dano e não falar da vida do outro. E gente que você tem que correr é gente que já entrou no nível de deboche da vida de quem abriu o caminho. Absalão entrou nesse lugar, morreu entre os galhos. Desculpa, no dia da apresentação dos bebês a gente... É porque foi o que o Senhor veio falando essa semana, tá? E a sedução de Jezabel precisa deixar a mente dessa geração. A sedução de Absalão. Absalão era o mais belo de Israel. Gente bonita, inteligente, alta, forte. Você jamais vai desconfiar de Satanás, né? Filho do rei. A quem o rei investiu. A quem o rei deu literalmente de comer. A quem o rei não puniu, porque o amou. Só para a gente terminar com a palavra de Isaías 55. Não preciso nem ler de novo, a gente já leu na oferta. O que fazer então, pastor? Ele está trocando teus pensamentos nesses dias. O povo de Israel no cativeiro, e ele disse, pode plantar vinha aí, pode casar, porque eu vou voltar, se eu não me engano, depois de 70 anos, e vou libertar vocês. Porque eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Isaías 55, pega aí para a gente terminar. Desculpa, eu passei bastante do horário, mas foi necessário. Eu quero terminar dizendo para você, Isaías 55, é Deus dizendo assim, Cadu, bota uma coisa na sua cabeça.
Não importa onde você mora, não importa como você está vivendo. Essa é a tua realidade de vida, esses são os teus pensamentos acerca de você. Mas os meus não são como os teus. Os teus são humanos, Cadu. Mas os meus são eternos. São de Deus Pai, de Deus eterno e Pai. O teu é limitado. Não é desprezível, ele só é limitado. O meu não, o meu é mais alto. Da mesma forma, Cadu, que os teus pensamentos são encaixotados e os meus eternos, da mesma forma são os meus caminhos e os teus encaixotados, os teus limitados. Você dá 2 passos e já está com medo. Os meus são bem mais altos do que os teus. Os meus pensamentos a vosso respeito. Os meus caminhos a vosso respeito. E o Senhor está falando, Cadu, para você e para nós nessa noite. Assim como a chuva, Diego, ela desce do céu. Assim como a neve desce do céu. Para cumprir um propósito. Ela não volta, ela vem como líquido e ela não volta no estado gasoso, sem antes cumprir o seu propósito. Ela se choca com a terra para evaporar. Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela precisa encontrar a tua mente, o teu coração, para cumprir o propósito pelo qual eu enviei, Gabriel. O Senhor está dizendo, eu envio a minha palavra para te tirar do teu pensamento e dos pensamentos que quiseram fazer com que fossem seus e dos caminhos que você acreditou que eram seus, para trazer você para a minha mente e para os meus caminhos. Você não vai morrer. Nenhuma ansiedade vai te matar. Nenhuma depressão vai te parar. Porque tu és o meu filho amado e eu tenho prazer na tua vida. Tu tens que fazer um detox na tua mente a partir de hoje e saber com quem tu mandas. Gente pequena fala da vida de gente, de problema, e fica remoendo. Gente grande guardou no seu coração a certeza de que existe uma vontade, um caminho, uma mente, um caminho muito maior do que o meu próprio. O Senhor está dizendo para gente aqui nessa noite, eu vou te libertar da depressão, eu já estou te libertando da ansiedade, eu estou te libertando de amizades tóxicas nesses dias. Recebe a minha palavra hoje, porque a minha palavra, pega aí, velho, porque a minha palavra ela vem como um martelo que esmiuça a penha, ela vem com uma unção para despedaçar o jugo sobre a tua vida. Eu não quero mais que tu recebas a minha palavra como palavras de um orador que tenta te levar de um lado para o outro. Eu quero que tu recebas a minha palavra como a coisa principal. Esses dias eu estava falando, Senhor, o que vai me fazer acordar, viver e dormir intenso? Ele disse, a palavra que sai da minha boca, é a palavra que sai da minha boca, que é espírito e vida para você. Volta para o lugar da Bíblia de papel, sem o pregador do YouTube, por favor. Volta para o lugar de tomar uma dose de palavra todos os dias de manhã, que seja meia hora, e meditar no livro da lei. Ele fala para Josué, que alguns historiadores dizem que estava em depressão, no capítulo 1, porque Moisés havia morrido, ele tinha que levar milhões de pessoas para entrar na terra. Deus fala para ele, medita no livro dessa lei. O que é meditar? E 3 vezes ele diz para Josué, seja forte e corajoso e medita no livro da lei. O que é meditar no livro da lei? Não é dar uma lidinha. Pega meio capítulo, um capítulo, lê em voz alta todo dia. E lê em voz alta. Seja forte e corajoso, porque você vai fazer o seu povo herdar a terra que sob juramento prometi aos vossos pais. Lê, joga para a mente, anota no caderno. E vive em função. Deixa isso entrar na tua mente. Porque quando você estiver diante dos desafios, é o capacete da salvação, é a palavra da justiça que vai fazer com que você, a espada da justiça que é a palavra, que vai fazer com que você neutralize os dardos do inimigo e avance, mesmo com ele tentando trazer outros pensamentos. Você vai dizer, é a palavra que governa a minha mente, não a opinião de A ou B, cara. É o perdão que a palavra me manda outorgar, é a misericórdia, é o caminhar a próxima milha, cara. Porque nós estamos vivendo um ano aceitável do Senhor. Em breve vem o dia da vingança. Então Deus quer que todos os homens se salvem. Ainda quer. Eu quero te encorajar com essa palavra. Fica de pé, a gente precisa terminar. Se você puder, levante seus braços aos céus. Não se disperse aí. Não vou chamar ninguém à frente, nem os músicos. Levante os seus braços e adore o Senhor um pouco aí no seu lugar.
Eu sei que foi uma palavra um pouco tensa, mas super necessária. Se você pode, levanta aí as suas mãos. De Deus está aqui, operando em nossos corações. Levanta a mão e diga, trazendo a sua vida. Ministrando sua graça, amor. Os feridos de alma, os feridos de alma são curados. Os cativos e oprimidos, doentes são sarados, pois o Espírito. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Levante as mãos e declare, Pai, eu quero te adorar. Em espírito e em verdade. Não apenas no átrio. Eu quero te entronizar. Oh, leva-me lá do trono, pelo novo e vivo caminho. Canta forte, ó, leva-me. Leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Levanta sua mão aí em nome de Jesus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor a vosso respeito. Os nossos pensamentos de homens, limitados, falhos, mas do Senhor, pensamento de Deus eterno, Pai apaixonado. E Ele diz, da mesma forma que os meus pensamentos são muito mais altos do que os teus, da mesma forma os meus caminhos são muito mais altos do que os teus. Os teus caminhos, caminho de homem, limitado, baseado na tua experiência de vida. Mas os meus caminhos para você são eternos, baseados no meu amor por você. Eu te amo com amor incondicional. A tua mente não vai mais me guiar. A tua mente não vai mais te guiar. Mas a minha mente agora vai te guiar. Cabeça em mim, para você correr na tua geração com os meus pensamentos, para governar sobre todas as circunstâncias. Quantos recebem essa palavra aqui nessa noite? Quantos recebem essa palavra? Dever de casa, ora e jejua, mas anda com gente que está falando do que Deus está fazendo e não com gente que fala da vida dos outros. Não fique olhando para o retrovisor, para aquilo que passou. Você não tem mais como mexer lá atrás.
No dia que se chama hoje, se posiciona, anda com gente que está construindo para os filhos, para a próxima geração. Que tipo de igreja nós estamos construindo? A igreja da falação ou a igreja do perdão e da misericórdia? Você é um homem inteligente, você é uma mulher inteligente. E Deus está te levando agora para um lugar de sabedoria. O primeiro andar da sabedoria é a inteligência. É saber fazer escolhas. Uma vez sabendo fazer escolhas, o Senhor vai te promover para o lugar da sabedoria. O lugar da sabedoria é ajudar pessoas a fazerem escolhas. No lugar da inteligência eu aprendo a fazer escolhas. No lugar da sabedoria eu me torno alguém que vai ajudar os meus a fazerem as escolhas segundo a vontade de Deus. Você recebe essa palavra aí no teu coração? Então é o último aplauso para a gente ir embora. Aplauda Jesus aí, irmão! Ensina isso para os teus filhos, para a tua mulher. Diz: se essa é a conversa, não atende o telefone. Se essa é a conversa, não vai jantar. Vamos falar do que Deus tem para nós. Os depósitos do inferno não vão entrar na nossa casa. Seja via voz, seja via presença, não vai entrar. Fica lá embaixo no condomínio. Na minha casa, só Pedro, Tiago e João, meu irmão. Os amigos de Jesus. Os que vão promover milagres reais. E não roda dos escarnecedores. Obrigado, minha filha. Eu também te amo. Levanta a mãozinha, a gente precisa ir, né, irmão? Desculpa hoje o tio. Faz tempo que eu não chego nessa hora. Né, Maria Clara? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai. Vou botar o teu pet na oração, tu vai ver. Bem como as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre os vossos filhos, quem é vovô e vovó, sobre os netinhos, aqueles que têm funcionários, sobre os funcionários, e aqueles que têm pet, sobre os pets, Jesus. Tudo que está sobre o governo do teu filho e da tua filha é abençoado. Como o povo de Israel no Egito, quando você mandou eles cearem ali naquela última Páscoa antes de sair do Egito, você falou para colocar o sangue nos umbrais da casa. O anjo da morte não podia tocar ninguém que tivesse dentro daquela casa sob a jurisdição daquele pai, até o estrangeiro que trabalhasse para ele. Então nós declaramos abençoado o funcionário, o pet, o filho, tudo que está debaixo da tua autoridade abençoado em nome de Jesus. Até o cachorrinho vai dar glória a Deus essa semana, irmão. Até o papagaio lá vai parar de ficar cantando pagode anos 90 e vai cantar lindo, lindo, lindo é. Você crê, irmão? A bênção de Deus chegando sobre a sua casa com violência nesses dias. Se você crê, receba em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e tchau. Abrace 1000 pessoas aí no seu lugar e fala assim: você não está participando de um PG ainda não? Ó, irmãos, pode custar a tua salvação. Junte-se a nós, venha para os PGs, vamos viver vida de igreja. Deus te abençoe. Paz.